Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula aí de Sociologia, tudo bem? Essa aula aqui tem como objetivo trabalhar o conteúdo Educação e Socialização Primária, conteúdo para o primeiro ano do ensino médio, certo? Então vamos lá, fazer uma breve explicação então aqui sobre socialização. Então aqui já nessa primeira imagem, eu mostro para vocês aqui nesse primeiro slide um pai com os seus filhos. E o que o pai está fazendo com os seus filhos? Ele está orientando os seus filhos, ensinando os seus filhos. Então, a partir dessa imagem, a gente já passa a ter uma noção do que vem a ser socialização e socialização primária. Então, a socialização primária, primeiro, socialização é o processo de interiorização, que o ser humano ao qual o ser humano está inserido, de onde ele assimila os valores sociais, os valores e normas da nossa sociedade. Essa assimilação, essa interiorização, ela se dará por meio do processo educacional, por meio da educação. Certo? Então você já parou para se perguntar sobre o que é educação? Que quando a gente fala educação, a gente já pensa logo na escola, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, de uma lousa, de um ambiente escolar. A educação se dá apenas na escola? Não. A educação ela também acontece dentro de casa, com a participação dos pais, como nesta imagem, anterior. Essa educação que se dá em casa, esse processo de assimilação, de interiorização das normas sociais que acontece dentro de casa, a gente chama de socialização primária. Socialização primária ela acontece dentro de casa, porque a nossa família é o primeiro ambiente social da qual nós fazemos parte na vida. Então é da família que a gente recebe os primeiros valores sociais, normas de educação. Já a escola e as demais instituições sociais das quais nós fazemos parte, seja a religião, seja o trabalho, o clube, o grupo de amigos, as demais instituições elas vão compor aquilo que nós chamamos de socialização secundária. É um processo posterior à socialização primária. A socialização primária se dá em casa. Os primeiros valores, a língua que falamos, a gente aprende em casa, muitas vezes alguns valores religiosos, algumas lições de vida. E essa socialização primária é uma das etapas mais importantes da nossa vida. Claro que toda etapa tem a sua importância, mas a socialização primária ela é onde a gente vai receber valores que vão fundamentar grandemente a nossa vida durante aí. Tem coisas que a gente aprende quando criança dos nossos pais que a gente não esquece nunca. Então é uma fase muito marcante para a nossa existência. Então a gente já pode responder a seguinte pergunta: o que é educação? E qual a importância da educação no processo de socialização? Então, a educação é o processo pelo qual nos é transmitido valores culturais, valores da tradição, a história, da humanidade, todo o conhecimento científico já produzido pela humanidade. A transmissão de todas essas coisas ela se dá por meio dos processos educacionais. Então, a escola é um instrumento do qual também ela faz parte, ela participa do nosso processo educacional. Então, em casa a gente recebe os valores morais, os valores familiares básicos e os valores científicos, nós aprendemos na escola. Professor, qual é a diferença da educação de casa para a educação de escola? A educação de casa ela é assistemática. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, professor, sistemático? Ela é aleatória. Ela não tem um programa, ela não tem um método. A educação escolar ela é científica. Sendo científica, ela é sistematizada. Então você aprende, a escola tem como obrigação lhe dar, pelo menos a educação básica, lhe dar pelo menos uma base de todo o conhecimento que a humanidade já produziu. Por isso que a educação escolar é dividida em várias disciplinas, essas disciplinas dialogam entre si, porém, o processo de aprendizagem ele é dado por etapas. Então vocês, queridos alunos, estão no primeiro ano do ensino médio. Vocês têm acesso a conteúdos que possuem menor complexibilidade do que os alunos do segundo ano do ensino médio. A ideia é que
Quanto mais passam-se os anos, mais difíceis vão ficando os conteúdos, vão ficando os temas abordados, mais complexos eles vão ficando, né? A gente sempre começa do mais fácil para chegar ao mais complexo. É um grau de evolução. Isso é educação sistemática. A educação dentro de casa, ela não passa por esse sistema. E ela também não tem como obrigação transmitir conhecimentos científicos, por mais que isso possa até acontecer. O conhecimento científico fica a cargo da escola. Já o conhecimento, a base familiar, os valores morais, né, eles são produzidos dentro de casa, né? Eles vêm ali do ambiente familiar, certo? E aí, amigos, é da educação que a gente cria um comportamento civilizado. O que é um comportamento civilizado? Né? Após termos passado por todo o processo educacional, né? Seja o que vem de dentro de casa, da socialização primária, seja o conhecimento científico da escola e da universidade, né? Nós temos aí, então, o que se espera do indivíduo? O comportamento civilizado. O que é um comportamento civilizado? Um comportamento que obedece todas as normas e padrões esperados pela sociedade. Ah, professor, muitas vezes a gente, principalmente os adolescentes, né, a gente fica pensando, caramba, por que eu obedeço determinadas regras? Por que a escola tem regras? E por que a minha família tem regras? Muitas vezes nossos pais não nos ensinam a obedecermos regras, impõem regras e limites dentro de casa. Por que tem que viver num mundo cercado de regras? Né? Essas regras, elas organizam a vida social. Já pararam para pensar se nós vivêssemos em uma sociedade sem regras? Em que todo mundo fizesse aquilo que quisesse de forma indiscriminada, sem nenhum limite? Ia acabar acontecendo que as pessoas elas acabariam não respeitando os espaços dos outros. Elas não respeitando os espaços de outras pessoas, isso acabaria gerando conflito. Se a sociedade não tivesse tantas regras, nós viveríamos em uma sociedade de constante conflito. Então, para que a gente possa ter harmonia, né? O que é harmonia? É eu poder viver, dividir um espaço com vocês, certo? Então, por exemplo, numa sala de aula, professor e aluno, né? Eles precisam de um comportamento civilizado, ambos os lados, porque o professor e os alunos precisam conviver naquele espaço. E para que nós possamos conviver e sermos felizes naquele momento que estamos convivendo junto, precisamos respeitar, né, as funções de cada um, os espaços reservados para cada um. Então, por exemplo, cada aluno tem o seu espaço reservado, né? Quando você invade o espaço do outro, quando você atrapalha o outro, quando você, né, atrapalha o bom andamento da aula, você acaba criando uma situação de conflito que perturba a todos. Isso também não é só na sala de aula, no trabalho, na casa, em toda a vida social. Nós obedecemos determinadas regras para que a sociedade possa viver em harmonia. Não dá para se pensar uma sociedade sem normas. E como é que surgem essas normas, professor? Essas normas elas surgem com uma espécie de pacto entre os indivíduos. É uma espécie de pacto social. Os seres humanos, com o passar do tempo, vão criando pactos sociais, normas de conduta que vão fundamentando a vida em sociedade. Algumas dessas normas, alguns desses pactos, eles são escritos em lei. Então, por exemplo, todo o país possui uma Constituição e essa Constituição organiza todo o funcionamento de um Estado, como, por exemplo, a Constituição de 1988, que é a Constituição do Brasil, a Constituição Federal de 1988, e há pactos sociais que não são formalizados, não são escritos, que são as normas de educação. Então, por exemplo, aqui tem uma imagem de um cara atendendo o celular no cinema. Então, por exemplo, se você paga ingresso, imagina você paga o ingresso para assistir lá, que já saiu do cinema, né? Mas na época que estava no cinema bombava. Você paga o ingresso para assistir Os Vingadores, Ultimato. Pô, sei lá, uma febre para ver o filme da hora, pá, não sei o quê. Aí chega lá no meio do filme, vê o Zé Ruela e atende o celular dentro do cinema. Pô, tem que desligar o celular, é norma de educação. Entendeu? Da mesma forma, o celular tocar dentro de uma igreja, ou o celular tocar dentro de uma aula, né? Se você está no ambiente universitário, ou até mesmo na aula, na escola normal, lá no nosso colégio, no INA, entendeu? É falta de educação.
porque ninguém é obrigado a ouvir sua conversa, certo? Ninguém é obrigado, você interrompe uma aula com o som do celular, você atrapalha o professor e atrapalha os colegas que estão estudando. Então, é algo completamente desagradável, e isso são normas de educação. Falar alto, por exemplo, uma pessoa que vai, por exemplo, visitar um amigo, vai comer na casa de um amigo e come tudo, né? Não pensa em ninguém, não divide as coisas. Então, tudo isso é falta de educação, né? Então, esses comportamentos a gente vai aprendendo dentro de casa, na escola, e são comportamentos que ajudam. Quanto mais você for uma pessoa educada, né, quanto mais uma pessoa educada você é vista pelos seus pares, pelas pessoas que você convive, mais facilidade você terá de socializar com as pessoas, né? Se dar bem com as pessoas. Muitas vezes a gente se dá bem ou não com as pessoas, conseguir socializar ou não, depende da nossa educação, a nossa falta de educação. Uma pessoa que não tem educação, que não respeita o espaço dos outros, ela nunca vai se dar bem com ninguém em ambiente algum. Ela sempre vai ser uma pessoa de conflitos, né? Em todo lugar que ela for, ela vai causar conflito. Às vezes causar pode ser algo engraçado, eu gosto de causar, né? Mas de vez em quando, né, não é o que se espera, né? Não é agradável, não é bom para o nosso processo de socialização, certo? Então, o que é fundamental para que uma sociedade exista? As normas e os padrões sociais, as normas e valores sociais, eles são fundamentais para a permanência e a existência da sociedade, né? Então, e aí vamos... Aqui então tem essa imagem, então vamos aqui a mais esse aqui é um meme, né? Então vamos lá. Então é um meme que mostra aí um personagem do Chaves, né? Você só fica nesse celular, vai socializar. E aí a cara da Chiquinha, né? O personagem do Chaves. Então aqui é meio que uma crítica, né? Porque olha, as pessoas só ficam na internet, elas não socializam. Então quando eu digo que a pessoa não socializa, eu estou querendo dizer que ela não interage com as demais pessoas, ela fica isolada, ela tem dificuldade de interação. Nós estamos vivendo aí num mundo de pandemia, né? Numa situação de quarentena. E até as nossas aulas, nosso conteúdo escolar está sendo pela internet. Então hoje, né, o celular se tornou um instrumento fundamental de socialização. Por mais que tenha alguns sociólogos e alguns psicólogos que digam que o fato da gente ficar muito preso aos aparelhos, ao mundo digital, prejudica a nossa habilidade de socialização tete a tete, sabe? De conversar com a pessoa, ver, olhar nos olhos, né? Então a gente acaba ganhando recursos para se socializar pela internet, pelo computador e tal, mas a nossa socialização tete a tete acaba ficando comprometida. Muitas vezes a gente fica muito tempo no celular, viciado em jogo e tudo mais, e não socializa dentro de casa, não conversa com ninguém, né? Quando sai para algum lugar é uma pessoa extremamente tímida, não consegue conversar com ninguém, tem dificuldade de interação, né? E vamos para mais uma aqui. Aqui já é uma charge, né? O cara pergunta: o que é isso, amigão? Minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, né? Meu tudo. Então são todos os aplicativos que ele tem à sua disposição para interação, né? Então praticamente todas as suas relações sociais são mediadas por meio de aplicativos, né? Então aqui é mais um meme que mostra a importância da tecnologia hoje no nosso processo de socialização, certo? Porém, é o que eu disse no último slide, que as nossas relações sociais estão tão digitais que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo dificuldades de se relacionar presencialmente, né? E aí uma pergunta que eu faço para vocês: os padrões de comportamento são universais? Os padrões, as normas sociais que fundamentam uma sociedade, né? Elas são sociais? Elas são universais? Quer dizer,
Não, por quê? Porque elas variam de cultura para cultura. Elas não são universais e também não são naturais. Elas são criações culturais. O que é cultura, gente? Cultura é tudo que o ser humano cria para poder sobreviver. Então a sociedade ela é produto de uma cultura, ela não é natural. Né? A sociedade não é uma criação da natureza, é uma criação humana. Sendo uma criação humana, ela pode mudar, ela pode se transformar. O que era certo antigamente pode não ser mais certo hoje, e o que é certo hoje pode não ser mais o correto amanhã. Assim como o que é certo aqui no Brasil pode não ser o correto lá no Oriente, lá na China, e por aí vai. Então, os padrões sociais, as normas que fundamentam a sociedade e o processo de socialização, elas variam de acordo com cada sociedade, de acordo com o tempo, de acordo com o lugar, né? De acordo com a época e por aí vai. Por exemplo, hoje os processos de socialização estão muito mediados por meio de aplicativos. No tempo dos nossos pais não era assim. Imagina namorar sem um WhatsApp, sem um celular. Como deveria ser difícil, hein? E os nossos pais namoravam sem o uso de celular. Certo, amigos? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para vocês e até mais. Falou!